A paz do Senhor Jesus, muito bom dia, aqui quem fala é missionária Ana Paula, do canal Encorajando Mulheres, e eu estou aqui para mais um devocional que te encoraja. Colossenses 3, versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu atendo muitas pessoas que, assim como eu, foram filhos rebeldes. Muitos saíram de casa para morar junto com o namorado ou namorada, só porque queriam sair debaixo do teto dos pais. Estavam cansados de obedecer a princípios que discordavam. Na sua maioria, fugiram da autoridade do pai ou da mãe para viver em liberdade. Mal sabiam que essa liberdade, na realidade, é um cativeiro espiritual que transtornou em muitas tristezas e aborrecimentos. A vida de um rebelde não é próspera. Nada que um insubmisso constrói fica por muito tempo de pé. A Bíblia é clara como Deus odeia a rebeldia, tanto que é um pecado em que há condenação. Leia Romanos 13, versículo 2. Quando um filho sai de casa rebelado à autoridade dos pais, ele está desonrando ao Senhor, desagradando ao nosso Deus, que também é Pai. Devemos sempre obedecer o que os nossos pais determinam, pois o Senhor os coloca sobre nossas cabeças para nos orientar, e essa submissão sempre nos trará proteção da parte de Deus. Algumas pessoas reconhecem que a falta de submissão aos pais trouxe catástrofes e frutos amargos em suas vidas. Muitos se arrependem e voltam para casa. E é uma forma linda que o Senhor tem de restaurar a proteção que foi quebrada pelo ato de rebeldia. Eu costumo dizer que bons filhos e filhas serão bons maridos e esposas. Quer ser um bom em nosso papel secundário? Como ser bom em nosso papel secundário se somos falhos no nosso papel primário? Ou seja, como ser boa mãe, bom pai, bom esposo, bom marido, boa esposa, né? Se você não é um bom filho, uma boa filha. Mas o Senhor sempre tem restauração para todas as áreas da nossa vida. Ele nos dá novas oportunidades de reconstruir tudo aquilo que se perdeu. Todos somos filhos e muitos ainda têm seus pais vivos. Que possamos honrar a Deus, nos dedicando em obedecer-lhes, mesmo estando em fase adulta. Esse casal colocado em nossa vida é usado por Deus para nos direcionar ao caminho do bem. Mesmo que não sejam cristãos, o Espírito Santo abre os seus olhos e Deus fala através deles, porque são autoridades em nossas vidas. Dê oportunidade a Deus de sarar o seu coração e te ensinar a viver debaixo da recompensa da honra aos seus pais. Eu te garanto que tudo que você tocar, a partir do momento que essa restauração acontecer, vai prosperar bem mais. Abrirá um tempo novo na sua vida, porque as bênçãos do Senhor são para aqueles que obedecem a seus princípios. E honrar pai e mãe continua sendo um mandamento com promessa. Deus há de te fazer experimentar tudo aquilo que lhe foi tirado através da rebeldia. Deus reconstruirá tudo novo. E glórias e glórias e glórias a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos nessa rica manhã, agradecendo, te louvando, te bendizendo, por mais essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nessa manhã. Obrigado, Jesus, porque essa recompensa que o Senhor nos garante quando nós somos pessoas que honram pais e mães, ela é muito verdadeira. A partir do momento em que os nossos pais são honrados, nós vamos recebendo recompensas
por causa dessa promessa. Senhor, e quantas pessoas não falam mais com seus pais? Quantas pessoas estão distanciadas dos seus pais? E eu reconheço, Pai, que às vezes há pessoas que são feridas, são marcadas por uma maternidade, por uma paternidade narcisista, por pais e mães que não são tão fáceis de lidar. Mas a Bíblia diz que quando um justo está vivendo debaixo da autoridade de Deus, até os seus inimigos vivem em paz com eles. Então eu acredito, Pai, que a nossa vida na presença do Senhor vai nos dar direções e vai nos permitir viver uma convivência sadia, mesmo sendo pessoas, às vezes, de difícil acesso, de difícil convivência. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha colocar no nosso coração que há recompensa quando nós honramos pai e mãe. Senhor, nos dê a oportunidade de sermos filhos que honram os nossos pais. Nos ensina isso, nos dê estratégia para isso, para que nós possamos também reconstruir isso, porque muitas vezes nós estamos com uma vida tão difícil, financeiramente falando, patrimonialmente falando, e nós não sabemos que isso é a quebra do princípio da honra aos nossos pais. Nos ensina, Senhor, a sermos, ó Pai, pessoas que cumprem as suas promessas, os seus princípios, para que nós possamos honrar as suas promessas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus falou no seu coração. Eu fico muito feliz, né? Essa semana o Senhor está falando muito sobre obediência. Então, que nós possamos ser filhos e filhas obedientes, guardando essa palavra em nossos corações e compartilhando elas com os outros. Amém? Primeiro lugar que eu quero te pedir, curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você está falando para o YouTube que esse conteúdo teve significância para você. E ele vai sugerir esse conteúdo para outras pessoas. Segundo lugar, compartilhe. Existem pessoas que, assim como eu e você, também podem estar quebrando, né? Podem ter quebrado esse princípio e precisam dessa palavra para poder reconstruir, assim, viver uma vida de promessa, né? Uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então, compartilhe aí na sua rede aí de amizades, né? Ativa o sininho do canal também, a terceira coisa que eu quero te pedir, para você ficar sempre ligadinho aqui no conteúdo do nosso canal. E quarto e último e mais importante, a frase profética. A frase profética é aquela que faz com que um ensino fique gravado nos nossos corações. Então você vai lá nos comentários do canal e você vai escrever a seguinte frase: o princípio da honra aos pais é o que dá prosperidade ao filho. O princípio da honra aos pais é o que dá prosperidade aos filhos. E o Senhor sempre vai deixar isso marcado no seu coração. Assim, você nunca vai desonrar seus pais, mesmo quando eles forem difíceis, mesmo quando eles não entenderem. Deus sempre vai te dar a estratégia do silêncio. Você não vai bater contra, você vai orar, você vai colocar a vida do seu pai e de sua mãe. Eu tenho um testemunho muito lindo. Quando eu me converti, eu passei 2 anos tendo muito conflito com meu pai, porque meu pai não aceitava a minha conversão. Então ele gritava muito, né, dentro do escritório, e eu trabalho com ele. A gente brigava muito, mas um dia eu me levantei e falei que eu ia fazer jejum e oração pela vida do meu pai, porque eu não aceitava aquela relação, né? Eu não aceitava aquele tipo de coisa. O diabo ficava usando meu pai para ficar me entristecendo. E eu comecei a honrar meu pai, a dedicar mais no meu serviço, tudo aquilo que ele reclamava. Às vezes ele não estava sendo muito justo, mas aí eu dobrava atenção, né? E fui fazendo isso e fui orando e jejuando pela vida dele. A gente teve o recesso de final de ano, que a gente sempre tem nessa época, né? De Natal, Ano Novo. Quando ele voltou, eu fiz 21 dias de jejum e oração pela minha vida do meu pai. Quando ele voltou, ele me chamou na sala dele, eu já fui tremendo. E aí ele falou: filha, eu tenho algo para te falar. Eu estava pensando no nosso relacionamento, na forma que a gente tem tratado um ao outro aqui dentro do escritório. E eu escutando, né?
E ele falou assim: minha filha, eu vou te fazer uma promessa. Nunca mais o papai vai gritar com você. Isso não tá certo. Nós somos pai e filha. E eu te amo. Nunca mais. Meu pai gritou comigo. Meu pai ficou jogando a minha fé na minha cara, falando coisas sobre a minha fé. Ele me respeitou e nós voltamos a ser pai e filho. Você está entendendo como que é a direção de Deus? Então, da mesma forma, e meu pai, né, tem todas as características de uma pessoa narcisista. Meu pai tem transtorno, né, de borderline. Meu pai é muito, muito difícil, um cara muito austero, da cabeça antiga, né? Então, assim, muito, 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 muito difícil de lidar. E Deus colocou paz. Então, da mesma forma, então por isso que eu falo, né, sobre o princípio da honra, porque eu tive um pai muito difícil e eu vejo Deus trabalhando no nosso relacionamento, eu aplicando esse princípio, Deus vai lá, entra e julga a minha causa. Na sua vida também, se você tem um pai difícil, uma mãe difícil, ele vai fazer a mesma coisa, tá bom? E eu quero convidar você para você fazer parte do membros do canal. Você está precisando de orientação, né? Muitas pessoas precisam de libertação, de cura, não sabem onde procurar, quem procurar. Nós temos materiais para te auxiliar, nós temos estudo bíblico, né, voltado à nossa cura, à nossa libertação, para nós sermos cheios da presença do Espírito Santo, para nos fortalecer espiritualmente, principalmente. E você não pode ficar de fora. Entra, seja membro do canal, venha participar conosco. É uma taxa pequenininha por mês, só para você semear no nosso ministério. Isso aí você vai ver, vai multiplicar as bênçãos na sua vida. Tem tanta gente que conta testemunho que começou a ser membro do canal, semeou e Deus abriu uma porta de oportunidade financeira muito grande. Porque aqui é terreno fértil, né? A gente está ensinando a palavra, a gente está cuidando das vidas e Deus vai prosperando quem semeia, né? Quem semeia, porque a gente ajuda também outras pessoas, tem outras pessoas que também pedem ajuda e a gente está sempre ajudando, né? Então é toda uma sistemática de reino que você tem que fazer parte também, para você também viver essa maravilha que é você ser cheio da presença de Deus, você ter a sua cura, a sua libertação, para você viver uma vida cheia de propósito do Senhor, amém? Tô te esperando, clica aí no Seja Membro do canal, vem fazer parte do nosso ministério, amém? E amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta com outro devocional. Fica na paz, até lá, tchau, tchau.